Estamos de volta ao vivo com Manhã Gazeta, são 11 horas e 54 minutos. Dia 21 de dezembro de 2012. Tá perto, hein? E esta seria a data que indicaria o fim do mundo. Essa teoria se tornou conhecida após interpretações de escritos maias que foram encontrados no templo de Palenque, no sul do México, e que registravam o fim de um dos calendários dessa civilização. Hollywood também embarcou na onda. Ou quem não viu? O filme 2012, que explora bem, hein? Essa ideia, mostrando o final dos tempos em meio a terremotos, tsunamis e outros desastres naturais. Aí algumas imagens do filme. Se você não viu ainda e esse é um assunto que te interessa ou mexe com seu imaginário, eu indico que você pegue numa locadora ou até num canal a pago, tá passando, né? 2012, tá bom? Para que você veja. Agora, a Secretaria do Turismo do México afirma esperar mais de 50 milhões de turistas neste ano. Um número superior ao que aquele país tão bonito e tão cheio de história para contar já recebe. Será que é tudo por causa do final do mundo ou da civilização maia? Quem está aqui é um profundo conhecedor no assunto. Eu estou recebendo no programa o historiador especialista em cultura maia, o Marcelo Lambert. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, bom dia. Muito obrigada por ter vindo, viu? E vamos começar falando dos maias, né? Quem foram os maias? Como surgiu e como viveu essa civilização? Muito bem. Bom, Claudete, os maias, eles habitaram o sul do México hoje, que é a região do Yucatán, a América Central, aquela região do Guatemala, Belize, Honduras, e os primeiros registros que nós temos da civilização data mais ou menos de 300 antes de Cristo. Isso é o que nós temos de registro dessa civilização. Sem dúvida nenhuma, eles tinham uma vida muito hierarquizada, organizada, porque eles viviam numa região de floresta de uma complexidade muito grande. Objetivamente, eles precisavam ter uma agricultura muito bem desenvolvida, né, para abarcar todas as necessidades da população que vivia ali. E eles desenvolveram uma matemática sensacional, uma astronomia que eu diria magnífica, né? Uma das escritas mais desenvolvidas e elaboradas para aquele momento histórico do planeta e das Américas, sem nenhuma dúvida, a mais impressionante. Quando eu estive lá, muitas coisas me impressionaram, mas como eles marcavam o tempo, o relógio, né? A construção de um relógio através do sol, aquilo me marcou demais. Quer dizer, astronomia, eles eram muito ligados e adiantados nisso. Sim, muito adiantados. E vale dizer que os maias, eles eram fascinados pelo tempo. Fascinados. Então, toda a lógica, todo o pensamento dessa civilização era pautado na questão do tempo e, claro, na circularidade do tempo. E o que é o calendário maia? Bom, primeiro é importante dizer o seguinte: os maias, eles elaboraram quase 30 calendários. Dentre esses calendários, alguns circulares e outros lineares. E por quê? Porque eles tinham, primeiro, a visão de mundo era circular. Aí só para explicar, desculpa, agora que terminou, né, o filme, se voltar eu agradeceria, para explicar que ali nós estamos vendo um pouco o que restou dessa civilização, né? Sim. E qual é o local eu precisaria ver, que pelo que eu percebi, eu vi várias cidades sendo passadas ali. Onde é possível o turista essa visitar... daí é Palenque, isso. Exatamente. Essa cidade é o templo do governador, fica em Palenque. A região é Chiapas, fica no sul do México, muito próximo da Guatemala. Essa cidade é do período que nós chamamos clássico da civilização e é uma das cidades mais incríveis da civilização maia, porque ela está encravada no meio da floresta, aí é México e é um lugar sensacional. E aí você fica se perguntando como eles fizeram essas construções. É incrível. Né? Isso é um observatório, viu, Claudete? Um observatório astronômico. Isso é o pessoal da equipe que foi para a expedição, o Márcio Maia, o Tiago, o Ricardo. E nós é o mesmo todos local, né? Isso, aí é Palenque ainda, nós estamos fazendo um trabalho lá de levantamento arqueológico, histórico, enfim, que foi a última expedição. Então, voltando lá, agora você sabe o que você está vendo aí, voltando aos calendários, então foram mais de 30 calendários. Sim. E todos eles... circulares e horizontais. Isso, e todos eles sempre para atender uma necessidade social. Então você tinha um calendário que estava pautado na questão da agricultura, calendários religiosos, calendários de profecias, calendários de fases do clima. Então, tudo isso determinava essa sociedade. O calendário, na verdade, ele serve objetivamente para marcar o tempo.
E como os maias, eles eram fascinados pela lógica do tempo, nada mais justo do que a confecção de vários calendários para legitimar essa sociedade. E, na verdade, essa civilização marcou como final dos tempos, fim do mundo, dia 21 de dezembro de 2012. Por que se fala isso? Que confusão existe nisso, tá, olha, Marcelo? Na verdade, os maias, em momento algum, eles falaram que o mundo acabaria agora em dezembro de 2012. Primeiro que até em relação a essa data existem divergências no meio acadêmico, né, porque isso tem um início que seria mais aceito 3.114 ou 3.113, então nós temos divergência nesse ponto zero, que começa o que nós chamamos de calendário de contagem longa. Tá. Esse calendário, Claudete, ele tem um ciclo de 5.125 anos. E mais 132 dias. Seria o final de um calendário, então? De um ciclo de um calendário. Ciclo do calendário. Que é esse calendário de contagem longa, que teoricamente ele termina em dezembro de 2012. E na verdade o termo correto não é termina. Na verdade, se encerra um ciclo e inicia um novo ciclo. E sabe-se que ciclo, no pensamento dos maias, nós estaríamos iniciando, então, a partir do dia 21 de dezembro de 2002, ou uma data mais ou menos por aí? Teoricamente, se a gente buscar essa data, inclusive essas imagens é de Chichén Itzá, tá? Se nós buscarmos uma referência dentro da abstração do pensamento maia, do calendário maia, final de dezembro agora, termina um ciclo e começa um novo ciclo. E esse novo ciclo, a única documenta que nós temos sobre isso diz o seguinte, que seria o tempo da maternidade, o tempo da sensibilidade. Tempo da mulher. Exatamente o contrário do final dos tempos. Tá. Né? Essa ideia de final dos tempos eu acho muito perigosa, horrível. De onde surgiu isso, Marcelo? Surgiu primeiro questões mercadológicas, crença de algumas pessoas que eu respeito, mas enfim, que fala que esse momento é um momento decisivo para a humanidade. Então tem vários teóricos aí que acreditam nessa possibilidade, não no meio acadêmico, mas enfim, que acreditam nisso. E isso foi tomando corpo. Por quê, Claudete? Até virar filme de Hollywood. Exatamente. O ser humano parece que ele tem uma ansiedade muito grande em relação a isso. Desde que o mundo e a humanidade habita esse planeta, essa história de final dos tempos, e tem muito a ver com essa ideia linear, ela envolve as pessoas, né? Então, isso não é real sob a perspectiva dos maias. Eles nunca falaram isso. E mais, uma série de informações equivocadas. Para você ter uma ideia, eu já fui em vários lugares, congressos, palestras, simpósios. Tem gente colocando profecias, por exemplo, Nostradamus, profecias druidas, profecias incaicas, que não tem nada a ver com os maias, e plotando isso, colocando isso como se fosse maia, para tentar justificar... Mas Nostradamus falou alguma coisa a respeito? Em hipótese alguma. Nada. Em hipótese alguma. Bom, de qualquer maneira, o México vai receber um número maior ainda de turistas, né? É um cenote, um lugar lindo, que nós também fomos com a expedição. É lindo, né? É lindo, isso aí está próximo de Chichén Itzá, e não tem a dúvida que o México aí é Oxmal, que é uma zona de qualquer maneira, é um país maravilhoso que merece ser visitado e conhecer parte dessa civilização, saber mais é bom. Agora, tem muitos locais lindos lá para serem visitados. Né? O México é um local maravilhoso, com uma beleza natural sensacional. História para contar. A história deles, principalmente a história colonial. Vale a visita de qualquer maneira, acabando no mundo. Agora, não tenha dúvida que o apelo de 2012 vai levar pessoas do mundo inteiro para essas regiões, principalmente para cidades mais emblemáticas como Chichén Itzá. Aí vocês estão vendo Oxmal, que fica na região do Yucatán. Esse é o templo do adivinho ou do mago, é uma pirâmide maravilhosa que nós também estudamos aí, né, nessa última expedição. E esses, na verdade você trouxe alguns objetos aqui, esses significam o quê? Bom, eu posso mostrar? Pode, rapidinho, dá para mostrar para mim? Dá sim. Essa aqui é a representação do calendário maia mesmo. Existe muita confusão. Existe muita confusão com o calendário asteca. Esse é maia, de fato. Esse é o maia. Aqui é a representação de um deus maia também, que eles tinham vários deuses, né? Os maias, vale dizer que eles eram politeístas. Aquela outra placa que vocês estão vendo... aqui. Isso, essa placa ela foi encontrada dentro de um templo, de uma pirâmide em Palenque, Templo das Inscrições. E, na verdade, isso aqui é a tampa de uma tumba de um rei chamado... que foi um dos principais... chamado Pacal, que foi uma das maiores divindades reis, aí a Halquim da civilização maia. Aquela outra placa é uma placa que celebra o coroamento de Pacal,
E essa placa, ela é uma cena de um ritual de sacrifício que os maias praticavam. Essa placa, o original dela foi encontrado em ouro, né? Boa parte desse material foi encontrado assim. E depois reproduzido. Exatamente. Agora, Marcelo, quem quiser saber mais sobre civilização maia, você tem um site que você possa deixar aqui pra gente? Tenho, é www.marcelolambert.com. Tá, ok. Então lá tem aliás, linda essa tua camiseta. Essa daqui é exatamente aquela placa. Tá muito bonita. Especialmente eu vim para mostrar. Yucatán, né? Isso aqui Yucatán, fica... México. De qualquer maneira, olha, vale uma visita. O México é um país maravilhoso. Vá e você vai conhecer mais sobre essa civilização. Se o mundo vai acabar ou não, eu não sei. Agora que eles estavam muito adiantados para o tempo deles, isso ninguém duvida, estando lá e conhecendo mais. Obrigada, Marcelo. Imagina. Muito obrigada por ter vindo, tá bom? E agora vem comigo que nós vamos conversar com o seu Mário Kimu.